Hoje é dia 7 de janeiro, uma semana depois aí da virada de Ano Novo, de 2026. E esse silêncio que está lá fora, ele não é só um silêncio qualquer, não é uma ausência de ruído. Ele é o som de uma desistência coletiva. Enquanto você está aqui ouvindo essas palavras, a imensa maioria da população mundial está num estado aí de semiconsciência, talvez, flutuando entre uma ressaca química do açúcar, do álcool, e uma ressaca moral também, de saber que aquele portal mágico, aquele encantamento da Cinderela, depois da meia-noite não entregou aquela transformação prometida. O mundo está em pausa, as ruas voltaram a ficar vazias, o comércio está fechado, quem está trabalhando voltou a abrir, mas está trabalhando normal, e aquela euforia artificial dos fogos de artifício deu lugar àquela fumaça, aquela névoa densa de incerteza e de um arrependimento silencioso também. E você estar aqui, e você também que está aqui, buscando clareza enquanto os outros estão buscando anestesia, já te coloca em uma posição estatisticamente rara. Mas a pergunta que a realidade te faz nesse dia gelado emocionalmente, não fisicamente, porque o Brasil é bem quente, mas nesse dia gelado emocionalmente, a pergunta a se fazer não é sobre suas metas. A pergunta é: quem restou de você agora que a música parou, que os aplausos também cessaram, e a única companhia que te resta é o peso das suas escolhas acumuladas? A grande mentira de 2026 começou a ser vendida para você meses lá atrás. O sistema te convenceu de que hoje seria um marco zero, o dia que todas as suas falhas e negligências e covardias de 2025 seriam perdoadas por uma espécie de decreto cronológico, assim, um decreto do tempo, né? Mas olha para suas mãos agora, olha para o seu corpo, olha no espelho, olha para o seu saldo na sua conta bancária e para o estado das suas relações sociais, amorosas, familiares. Nada mudou por milagre. A sua procrastinação não morreu na contagem regressiva lá do Ano Novo. A sua falta de foco não se dissolveu naquele espumante que você tomou. E você é exatamente a mesma pessoa que você era há uma semana atrás. Só que um pouco mais cansada, talvez, mais iludida, mais ressaqueada, mas nesse dia 7 de janeiro, ele é, na verdade, uma ressaca da esperança também. É o momento exato em que o choque entre a fantasia do ano novo e da vida nova e a realidade da natureza humana, ela atinge ali o seu ápice. E é justamente nesse choque, e não na esperança, que reside a sua única chance real de grandeza. Para quem busca a maestria de si mesmo, o ano novo ele não começa com um brinde, né? Ele começa com uma autópsia. Você precisa ter a coragem de abrir o cadáver aí do seu último ano e identificar exatamente onde que a sua disciplina morreu. Você sabe que Marco Aurélio, imperador e filósofo muito antigo, ele não acordava celebrando os feriados, você sabia disso? Na verdade, ele se preparava para o combate da existência. Ele escrevia para si mesmo e ele se lembrava também, né, todos os dias, o seguinte: ao romper da manhã, diga, hoje eu vou encontrar homens ingratos, violentos e trapaceiros. E se o homem mais poderoso do mundo se preparava para o pior no primeiro dia do ciclo, por que você espera que 2026 seja aí um tapete vermelho estendido para o seu sucesso? O otimismo ingênuo é a droga dos fracos. Ele te desarma para as tempestades que vão vir, e elas vão vir. E 2026 vai ter crises, vai ter doenças, vai ter perdas, vai ter momentos de solidão profunda, vai ter sofrimento como toda a vida de qualquer ser humano comum. A diferença não vai estar no ano ou na virada do ano. A diferença vai estar na sua capacidade de olhar para esse dia, não como um feriado ou umas férias, umas mini-férias, mas como a primeira semana de uma guerra de atrito contra a sua própria mediocridade. E quando eu digo medíocre, eu não estou insultando você. Eu estou dizendo simplesmente que você está na média e você pode ser acima da média. E aqui nessa conversa a gente vai rasgar esse roteiro de promessas vazias e a gente vai falar mais sobre como usar esses primeiros dias de 2026 para construir um momentum. Não momentum da física, né, com um M no final, que é quando você aproveita aquele embalo que você pegou. E que a maioria das pessoas vai levar meses aí para tentar alcançar e vai falhar. A gente vai discutir a psicologia da execução imediata, o perigo mortal até das metas de longo prazo
e como que a sobriedade pode ser a bússola que vai te guiar aí por esse deserto de motivação que sempre vem depois da primeira semana de janeiro. E se você está cansado de ser um personagem que faz promessas, resoluções e enterra todas elas em fevereiro, esse é o seu despertar. Esse vídeo aqui vai abrir os seus olhos se você estiver disposto a receber. E a primeira armadilha de hoje é o conforto da lentidão. Eu mereço descansar, né? Nossa, quantas vezes eu já pensei isso também, né? Eu mereço descansar. Você diz para você mesmo. O merecimento, ele é a coleira que o sistema usa para manter você no chão. Enquanto você descansa de uma festa que não precisava ter ido, está perdendo a janela de oportunidade mais valiosa do ano. Hoje, a resistência psicológica do mundo, ela está no nível mais baixo, vamos dizer assim. Todo mundo já baixou a guarda. E se você agir hoje, se você treinar hoje, se você trabalhar no seu projeto hoje, você está criando um desvio da sua neuroquímica, entende? Você está provando para o seu cérebro que a sua vontade é independente do calendário. Faz assim. Observa a sua mente agora. Ela provavelmente está sugerindo que você planeje o ano, né? Vamos planejar o ano, vamos fazer um Excel existencial da minha vida. Para de loucuragem. O planejamento, ele é frequentemente a forma mais sofisticada de procrastinação, de empurrar com a barriga. A gente planeja para evitar a dor de fazer. Escrever o que você vai mudar na sua vida te dá uma descarga de dopamina imediata. Como se você meio que já tivesse mudado, sabe? É uma satisfação falsa. A ordem não vem do plano, a ordem vem da execução, da ação, que eu sempre falo por aqui. Ação é a verdadeira transformação. E como já dizia também Epicteto, filósofo estoico, por quanto tempo mais você vai esperar antes de exigir o melhor para si mesmo? Ele não disse para esperar o próximo ciclo, ele disse agora. Se você tem uma meta, a primeira ação dessa meta deve ser concluída antes do pôr do sol de hoje. Se você não consegue fazer algo pequeno hoje, a sua promessa lá para o ano é uma mentira que você conta para você dormir melhor, uma historinha que você conta para você mesmo para se sentir um pouco melhor ou um pouco menos sofrido, miserável. A mística do recomeço é uma espécie de droga social, de narcótico social. A gente adora essa ideia da folha em branco, né? Mas a verdade é que não existe folha em branco. Você traz consigo todas as cicatrizes, os vícios, os padrões de pensamento do passado. E tentar ignorar isso é como construir uma casa sobre um terreno meio pantanoso, sem drenar água, sabe? Colocar a vida em ordem exige que você encare o que restou com a frieza de um médico legista que faz autópsia. Onde você foi covarde? Onde você desperdiçou tempo e dinheiro? Onde você permitiu que as pessoas tóxicas roubassem sua paz? A ordem começa, na verdade, crua. Hoje é o dia da confissão interna. Só quando você admite o tamanho do seu buraco é que você pode começar essa escalada para fora dele. Muita gente sente uma ansiedade meio estranha nessas manhãs de começo de ano. É o peso do tempo que está batendo na cabeça delas. Você percebe que mais um ano se foi e você não está aonde gostaria de estar. O sistema usa essa ansiedade para te vender soluções rápidas, cursos milagrosos, métodos de enriquecimento instantâneo. Quantas você já viu por aí nos anúncios da internet? Eles sabem que você está desesperado por uma virada de chave, sabe? Mas na realidade, não há chaves. Só há trabalho de carregar pedras. Ou seja, resumindo, só há trabalho mesmo. A paz, ela vem da certeza de que você se tornou alguém capaz de suportar o que é difícil, suportar o incômodo, que a maioria das pessoas não consegue suportar. Inventa desculpinhas para poder se esquivar delas. Sêneca, que é um outro filósofo estoico, eu tô meio estoico hoje, né? Ele lembrava a gente também de que nós não temos uma vida curta, mas a gente desperdiça grande parte dela. Hoje você tem 24 horas, idênticas a qualquer outro dia de qualquer outro homem de milhares de anos atrás. Mas o desperdício hoje, ele parece meio aceitável, né? Porque, é feriado, ou, é só hoje, né? E é só nesse hoje que o fracasso começa. E se você negligencia o primeiro dia, o segundo, o quarto, o sétimo que a gente está hoje, você autoriza a negligência para os outros dias.
e para as próximas semanas, e depois para os próximos meses, e depois para o ano inteiro. Essa maestria, essa excelência que você está buscando para um ano de 2026, ela não é um evento, entende? Ela é um hábito, diversos comportamentos. Se você quer ser um homem de excelência em 2026, você tem que ser um homem de excelência nessa manhã, nessa tarde de 7 de janeiro. Ou qualquer outro dia que você estiver vendo, mas na tarde de hoje, no dia de hoje, entende? A gente sai dessa euforia. Infantil não é a palavra, eu não quero insultar ninguém, mas essa excelência, essa euforia ingênua, a gente tem que sair dessa euforia ingênua e entrar em uma sobriedade adulta. O terreno está limpo, só que a pedra para você carregar é pesada. Se você esperava positividade tóxica, você está aqui no lugar errado, tá? Eu não tô aqui para ficar soprando palavras bonitas no seu ouvido para você se sentir melhor. Aqui a gente celebra a dificuldade mesmo, porque ela é a única coisa que separa os homens das crianças, as mulheres das meninas. A batalha agora é para esse momentum da física, né? Essa inércia é a tendência de um objeto em repouso de permanecer em repouso, e a tendência de um objeto em movimento permanecer em movimento até que uma outra força haja sobre ele. Primeira lei de Newton. Lembra das aulas de física na escola? Na psicologia, a inércia ela é a força mais destrutiva da sua vida. Se você passa o dia de hoje sendo uma espécie de vegetal aí no seu sofá, você está treinando o seu sistema nervoso para passividade. Você está criando um suco mental, né, de preguiça que vai ser 10 vezes mais difícil de quebrar amanhã. De quebrar seria de digerir amanhã. É um suco meio tóxico mesmo. E a única maneira de garantir um ano de movimento é começar a se mover enquanto o mundo ainda está meio em coma, sabe? Da ressaca do ano novo. Tem uma armadilha da mente chamada realidade social. Quando você anuncia suas metas, tipo, esse ano eu vou ficar rico, né? Eu vou mudar meu corpo. O seu cérebro, ele recebe uma espécie de prêmio antecipado. E ao receber o elogio pela sua intenção ou o esforço para realizar um trabalho, ele desaparece. É como se, ao receber o elogio pela sua intenção, o esforço de realizar o trabalho desaparece. Por isso, os que mais falam ali em janeiro são os que menos realizam em dezembro. Então, adota a estratégia do modo stealth, né? Eu sou gamer, eu uso muito essa expressão stealth, mas dá para falar um modo sorrateiro também, né? Não conta para ninguém o que você vai fazer. Não posta as suas metas, não fica fazendo propaganda das suas grandes conquistas que você quer para esse ano. O silêncio, ele é o solo aonde a disciplina tira nutriente e cresce. O barulho social é o ácido que corrói essa disciplina. E esse modo stealth, ele exige que você desapareça do radar da comparação. Presta atenção nessa palavra, comparação. Hoje é o dia do seu primeiro treino invisível, do seu primeiro estudo profundo, da sua primeira organização financeira, da sua primeira noite que você vai dormir cedo, do seu primeiro dia que você vai ler a primeira página do primeiro livro do ano. E tem um poder imenso nisso, em ter um segredo produtivo, sabe? Quando você faz algo que é grandioso e ninguém vê, você constrói uma autoestima que é inabalável, que é baseada em fatos, não em likes ou reconhecimentos. Você prova para a única pessoa que importa que não precisa de plateia para ser virtuoso. Não precisa ficar arrotando virtudes para as pessoas ou na internet. A resistência que você está sentindo agora é a entropia tentando te manter aí na média, medíocre. Vão dizer que você é meio bitolado, tá? Que você não sabe aproveitar a vida. Mas olha para quem diz isso. Geralmente são os mesmos que vão chegar em dezembro reclamando que nada mudou. Aproveitar a vida, para quem busca soberania, domínio, masterização, se tornar um mestre em algo, é exercer a sua função com excelência e não se entregar a esse entorpecimento coletivo. Cada hora que você dedica hoje ao crescimento é uma vantagem competitiva para você. Se você trabalha 4 horas hoje e a maioria só começa ali depois do meio do mês, você já abriu uma semana de vantagem na largada, entende? Em um ano de 52 semanas aí, isso é a diferença entre o pódio e o anonimato. Então para de ficar buscando dopamina de planejamento.
Para de ficar fazendo da sua vida um Excel existencial. O plano perfeito é inimigo da execução. Se você ficar pensando no plano perfeito, você não vai agir, você não vai executar. Começa agora. O amanhã, ele é um território fictício, governado por covardes. Hoje, já é um campo de batalha dos soberanos. Então cria um santuário de execução, cria uma estratégia, um local de trabalho, uma mesa de trabalho, onde você possa agir, executar, ter ação. Se afasta de comida processada, desliga as notificações do seu celular, sai um pouco de frente das telas, da TV, do celular, do tablet, do computador, de todas as telas. A solidão hoje é um teste de caráter para você. Se você não suporta a sua própria companhia sem entretenimento, você ainda é uma criança emocional. E, de novo, eu não estou falando isso para te insultar. Eu estou te falando isso para você abrir os olhos e ver. Quem age de forma a ficar só brincando e se entretendo com a vida? Quem navega pela vida achando que a vida é simplesmente puro prazer? Criança é assim. Adultos entendem que eles têm que assumir responsabilidades, que eles têm que ter compromisso com as coisas e pessoas. A maturidade ela vai começar quando você focar em uma tarefa difícil, simplesmente porque ela é a coisa certa a ser feita. Mas é difícil, mas é incômodo, mas eu não estou afim. Bem-vindo ao clube. Mas tem que fazer o que tem que ser feito. Mais outra, importante para você levar com você, se desapega também um pouco dos resultados imediatos, sabe? Todo mundo quer resultado para agora. Não é à toa que tem um monte de gente aí que, em vez de adotar dieta e exercício, fica tomando Ozempic e Monjaro para emagrecer do jeito fácil. Depois se torna dependente dessa substância porque fica no efeito sanfona. Vai e volta. Para de usar, volta a engordar. Depois volta a usar para poder emagrecer de novo, sabe? O sistema te viciou em gratificação instantânea, mas a vida real exige processo. Hoje, o seu objetivo não é mudar de vida, é vencer os próximos minutos, os próximos 60 minutos, para ser mais exato. A vitória de hoje é o alicerce de todas as outras vitórias. A maioria falha porque tenta mudar tudo de uma vez e acaba quebrando por causa do peso da expectativa. Então, tenta buscar essa melhoria incremental. Se ontem você não leu nada, hoje leia 5 páginas, 3 páginas, 1 página, mas leia. É a constância nessa direção correta que cria esse milagre da transformação da virada de ano, que não tem nada a ver com a virada de ano, não tem a ver com data. Começar é metade do trabalho, tá? Se você vencer a inércia hoje, você já percorreu aí metade do caminho, porque a maioria nem vai chegar na linha de partida. Eles vão estar se preparando para depois do carnaval. E assim, a euforia desse dia 7, né, dessa virada, tá sumindo, o sol tá baixando, o dia tá indo embora, e com ele essa descarga inicial de dopamina do calendário também vai começando a diminuir. E agora começa o que eu chamo de anatomia do fracasso. As academias vão estar vazias em fevereiro, porque a maioria, movida por empolgação, não por caráter, vai desistir. E a empolgação ela tem prazo de validade. A primeira ameaça é a fadiga de novidade. Lá pelo dia 15, né, a rotina de 2026 vai parecer exatamente como aquela rotina de 2025. E aquele cheiro de carro novo, né, do ano, ele vai evaporar. E é nesse momento que o seu novo eu, ele vai ser testado. O seu ano, ele vai ser vivido pela pessoa que você é. Quando você está cansado, quando você está estressado. E não pela pessoa que faz planos enquanto você descansa. Se você condicionar a sua disciplina ao seu estado emocional, você já perdeu. Janeiro, então, é o mês de matar a criança dos desejos e fazer nascer o homem do dever. E vai vir a ressaca financeira. Os boletos, os impostos, as faturas, das festas, dos gastos, que você já esqueceu. Eu tô pensando aqui nos meus boletos, que eu não esqueci. O sistema, ele usa janeiro para colocar uma coleira financeira em você. Quando falta dinheiro, morre a clareza mental. Então encara isso com a sobriedade de um cirurgião. Se você errou em dezembro, janeiro é o mês da penitência. Então, corta o que for supérfluo, até doer. Usa essa escassez como um treino. O próprio Sêneca, que eu citei agora há pouco, ele dizia o seguinte, que a gente deve praticar a pobreza para não temê-la. Se você organizar suas finanças no caos de janeiro aí, você vai ter uma autoridade que nenhum aumento de salário proporciona para você. Só que cuidado
com a sabotagem social, tá? Amigos, familiares vão voltar de férias com aqueles velhos hábitos. E ao verem a sua mudança, eles vão se sentir ameaçados, porque o sistema todo mudou. Não foi só você que mudou. Quando você muda todo um sistema junto com você. Imagina que você é uma engrenagem de um relógio, né? Se você tira essa engrenagem e coloca outra, ou seja, quando você muda todo o sistema de engrenagens do relógio. Então, quando você mudar, você vai incomodar as pessoas. E essas pessoas vão se sentir ameaçadas. O seu progresso vai ser uma espécie de acusação contra a estagnação deles. Entende? Eles vão tentar te puxar de volta com piada, com chantagem, mas entenda, eles não são os seus amigos. Eles são agentes da entropia. Colocar a vida em ordem exige estar disposto a ser o vilão da história dos medíocres. O fracasso em janeiro ele acontece porque as pessoas elas olham para o todo, elas olham para o topo da montanha e elas se cansam. Então para de olhar para o topo. Olha para os seus pés. Garanta que o próximo passo seja firme, sólido, que você sinta onde está pisando. E se você vencer as próximas 24 horas, você vai ter o que você precisa para vencer o ano, entende? Porque é isso mesmo, é um dia depois do outro. Automatiza a sua vida para evitar fadiga de decisão, sabe? Você tem tanta coisa para fazer que você você fica cansado sem saber o que escolher. Analysis paralysis, né? É o termo em inglês, é a paralisia por análise. Então assim, já define o seu uniforme, o que você vai vestir, o seu cardápio, o seu horário. Defina a lista de coisas de rotina que você tem que fazer toda manhã ou toda tarde. Não gasta energia decidindo o que já deveria ser lei. A disciplina, ela te liberta de ter que tomar decisões o tempo todo. Um homem desordenado, uma pessoa desordenada, decide ser produtiva a cada 5 minutos. Já uma pessoa ordenada, que preza pela ordem, ela decide uma vez e segue o trilho. Não fica gastando energia com várias outras decisões. Você não pode esquecer que sua força de vontade é um recurso limitado, ela acaba. Quanto menos energia você gastar com decisões que já foram decididas, melhor. E não fica procurando motivação externa, sabe? Ela é como uma espécie de banho quente, sabe? O efeito ele passa rápido. Aquela sensação gostosa do banhinho quente que você tomou, o cheiro de sabonete, ele passa depois de alguns minutos. E já que eu tô meio estoico hoje, o estoicismo é sobre motivação interna. O que a gente chama de logos. Você não faz porque tem vontade, você faz porque é a sua função. Você faz porque é o certo a ser feito. E se você depende da validação de outras pessoas, se você depende de reconhecimento, se você depende de um vídeo para agir, você ainda é um escravo movido por cordas externas, assim, sabe? Igual a marionete. Ser medíocre é uma injustiça contra o seu próprio potencial. Cada vez que você procrastina, você rouba do você de dezembro para não realizar em janeiro. Imagina o seu eu do futuro. Ele tá orgulhoso ou ele tá envergonhado? Pensa em você daqui a um ano. Esse você daqui a um ano, ele tá orgulhoso ou tá envergonhado? Ele colhe os frutos da sua disciplina de janeiro ou ele paga o preço da sua negligência? Então, não traia você mesmo por causa de 10 minutos de sono a mais, por causa de um episódio a mais daquela série. O tempo, ele não é longo, ele tá vazando agora. Tempo não é infinito, ele vai acabar. O seu tempo aqui vai acabar, você já parou para pensar nisso? E janeiro, que é o início do ano, ele define a sua velocidade de cruzeiro, sabe? Se você começa em marcha lenta, provavelmente você vai continuar passando o ano recuperando esse atraso da marcha lenta. Agora, se você começa com alta intensidade, uma velocidade boa, você cria um vácuo ali atrás de oportunidades, entende? Que vai atraindo oportunidades nesse vácuo da sua velocidade. Me lembrei agora dos jogos do Need for Speed Underground, né? Que você tinha que ficar logo atrás dos carros assim na corrida para você poder pegar aquele vácuo dele e ir mais rápido e ultrapassar. Comenta aí se você já jogou Need for Speed. Fala aí. O que as pessoas chamam de sorte, na verdade, é o encontro da preparação com a oportunidade. Se você está preparado quando a oportunidade surge, elas duas se juntam e aí você chama isso de sorte. Só que em janeiro, a maioria das pessoas está ali, distraída, né? Desfocada, sem um sentido, uma direção para seguir. E se você estiver pronto, quando a oportunidade então aparecer, você vai colher os frutos que os outros nem sequer viram. Agora, se a oportunidade surge, mas você não está pronto, o que você acha que vai acontecer? Agora, para a gente selar esse dia e garantir uma maestria total para você, né?
a gente precisa falar da única coisa que sustenta a mudança, que é a soberania da identidade. O seu problema nunca foi o que você fazia, mas quem você acreditava ser. Em 2026, você não vai apenas fazer coisas novas, você vai se tornar uma pessoa nova. E uma pessoa nova não negocia com a própria preguiça. O sistema quer que a sua identidade dependa do consumo ou de likes. Isso te torna frágil. Construa essa cidadela interior, uma espécie de local impenetrável do caos externo. Crie uma espécie de templo sagrado dentro de você em que a desorganização e o caos e as preocupações e as ansiedades não consigam penetrar nesse templo divino que você criou dentro de você. Para de se ver como um projeto em andamento e se assuma como um soberano em exercício. Sabe quando, tipo, o presidente assume o posto e fica um presidente em exercício? É isso aí. Se assuma como o presidente da sua alma em exercício. Um soberano, ele não tenta ser disciplinado. Ele exerce a disciplina como a lei do seu reino. Dá para entender isso? Quando você valoriza a força acima do conforto, treinar deixa de ser um peso e passa a ser uma expressão de quem você é. E essa mudança de identidade, ela exige o que eu chamo de protocolo da fortaleza, ou protocolo do seu templo interior, usa a metáfora que você quiser, tá? 3 atos de poder para as próximas 24 horas suas, ok? Vamos lá. Primeiro, o abandono do lastro. Identifica um hábito, um vício, uma amizade que pertence ao seu eu de 2025 e que não tem lugar no seu eu de 2026. Realiza o enterro desse lastro hoje. Apaga o contato, joga fora o objeto. E o vazio que restar é o espaço aonde a sua soberania, a sua ação vai crescer. Você vai parar de gastar tempo com aquilo que só te atrapalhava. Segundo, a regra de ouro. Escolha a sua fraqueza mais profunda e transforma ela na sua lei mais rígida. Por exemplo, se você é preguiçoso, a sua regra é nunca recusar um trabalho difícil. Se você é gastador, a sua regra é nunca comprar por impulso. Se você tende a dormir tarde, como eu, por exemplo, então a sua regra é nunca vou dormir depois da meia-noite. Essa regra é o seu centro de gravidade agora de 2026. Para quando o caos vier com uma voadora na sua cara em fevereiro, em março, em abril, sei lá, e vai vir, você tá pronto e sólido como uma pedra para aguentar essa voadora. E terceiro, que eu vou chamar de a ação do pôr do sol. Então assim, antes de você dormir hoje, realize uma tarefa que você odeia, mas que é necessária. Então, sei lá, independente do que seja, organizar a louça, sabe, organizar sua planilha de finanças, estudar aquele capítulo difícil, abandonar as telas por 1 hora, sei lá. Prova pro seu cérebro que hoje não foi um dia qualquer, não foi um feriado da sua mente, mas é o início de uma ocupação, o início de uma dominação desse território não dominado em você. Você vai dormir talvez cansado, mas com aquele cansaço do vencedor. É o sono de quem está em paz com a própria consciência. E isso, meu caro, não tem preço. Amar o seu destino, que é uma expressão em latim, né? Amor fati, é uma boa filosofia para você aplicar nesse 2026. Amar as dificuldades, sabe? Amar os nãos, amar os momentos em que nada parece funcionar na sua vida. Amar os momentos de resistência que a vida coloca. As dificuldades que a realidade impõe. E se 2026 trouxer crise, então você pratica austeridade. Se trouxer decepção, você pratica autossuficiência. Nada externo vai tirar a sua soberania a menos que você a entregue de mão beijada. 2026 é a matéria-prima, é a tinta da sua caneta, é o formão da sua escultura. Lembre-se do memento mori. Hoje é um dia a menos na sua conta final. Viver como se fosse eterno é o erro mais caro que alguém pode pagar. Viva cada hora assinando ali a sua biografia definitiva. E conforme você for fazendo tudo isso de forma constante, você vai se sentir sozinho nesse deserto de constância. E que ótimo, porque a solidão, ela é o filtro que separa reis de servos. Se a sua disciplina depende de companhia, ela não é sua de verdade. Aceita essa caminhada solitária. É nesse deserto aí que esses impérios são fundados.
Quando você não vê ninguém ao lado, assim, te apoiando, você vai saber que você está no caminho certo. Porque a maioria das pessoas, elas estão nesse vale do conforto mesmo. Você está subindo esse pico da soberania. E a caminhada, meu caro, é difícil, é íngreme, é frio quanto mais você vai subindo. O ar vai faltando mesmo, porque o ar lá em cima é rarefeito. E não fica esperando pro 2027. 2027 é ficção. 2026 é uma série de agoras. Se você falhar às 10 da manhã, então você recomeça às 10:01. A grandeza, ela não está em nunca sair, nunca desistir, nunca cair. Mas ela está em se levantar antes que o mundo perceba. Mantenha esses padrões altos para si mesmo. E indiferença para os outros. Não indiferença no sentido de não ter empatia, de não se preocupar com os outros, mas indiferença às provocações, piadas, ameaças, menosprezos, comentários tóxicos, ou qualquer outra coisa que não some, que não multiplique, que não eleve você ao quadrado, ao cubo, à 10ª potência. Vai criando em você uma musculatura mental de modo que você se torne tão forte que a sua presença ela seja conforto para os fracos e terror para os tiranos. E o que você vai fazer nos próximos 5 minutos aí vai dizer mais sobre o seu ano do que qualquer promessa. O que você vai fazer quando você fechar esse vídeo vai dizer muito sobre você e sobre como vai ser esse ano. O conhecimento sem ação é só lixo mental. A porta para essa fortaleza que a gente está falando de construir, ela está aberta. Então, assume o comando e para que essa primeira semana de 2026 seja o dia que você deixou de ser só uma folha sendo levada pelo vento e se tornou aí a própria rocha. Para que essa primeira semana de janeiro de 2026 seja o dia que você deixou de ser uma folhinha levada pelo vento e se tornou a própria rocha. Registra o seu decreto. Não para mim, tá? Mas para que a sua consciência testemunhe o seu despertar. Se você aceitou o fardo da disciplina e a glória da soberania da sua alma, escreve aqui nos comentários com a força de quem sela um destino. O meu império começa hoje. Escreve aqui nos comentários. Escreve aí. Sinta a responsabilidade dessas palavras. Você não é só mais um convidado na vida. Você é o soberano. O ano começou e o seu poder começa agora também.